Salve, nação santista, tudo certo com vocês? Vocês estão bem? Passaram a semana tudo bem? Estamos aqui mais um fim de semana trazendo informações, novidades e notícias sobre o Santos Futebol Clube e principalmente a base do nosso clube. Hoje nós estamos com algumas novidades sobre Sub-9, Sub-10, entre aspas, o Sub-17 e o Sub-20. Hoje vocês estão me vendo um pouquinho diferente. Hoje a minha rinite está muito atacada, meu olho está inchado, então eu preferi fazer assim, dessa forma, para que eu pudesse gravar para vocês, que vocês vão ficar sem vídeo. Mesmo a ring light dando uma atrapalhada aqui no meu olho, por causa que é diferente fazer do óculos normal, às vezes eu faço até sem o meu óculos de grau. Mas estamos aqui para trazer novidades, notícias para vocês. Se vocês verem eu mexendo no olho é por causa disso. Mas o que importa é que nós estamos aqui trazendo essas informações para você hoje. Vamos falar hoje sobre 3 jogadores. Semana passada recebemos a informação, na verdade recebemos uma indicação de um jogador por um pessoal que nos assiste. E hoje nós estaremos falando sobre ele, estaremos falando sobre o jogador do Sub-17, que foi fundamental para a vitória do Santos no campeonato, e sobre um jogador que está indo embora do Santos Futebol Clube. E já começando de antemão, vamos começar com o jogador que teve o seu contrato rescindido com o Santos Futebol Clube. Ele que era atacante, na verdade é atacante, Sub-20, o jogador Cauã Pereira. Isso mesmo. O jogador Cauã Pereira teve o seu contrato rescindido com o Santos Futebol Clube. Ele era atacante, centroavante, ponta, tinha algumas funções de ataque. E nessa, o contrato que ele tinha com o Santos tinha vínculo até o dia 15 de agosto, se eu não me engano, desse ano. E o atleta acabou recebendo uma proposta de um clube de fora, acabou aceitando, e o Santos acabou cedendo o jogador para esse clube. Ele recebeu a proposta para atuar na Estônia e o Santos ficou com 16% para liberar o jogador. E o que fica, eu pude pegar algumas informações desse jogador, fui buscar alguns dados, algumas informações, e o que eu consegui é que dentre o ano de 2025, do ano passado, ele teve 33 jogos e apenas 7 gols. Então, nós vemos que para um nível de ataque que nós precisamos hoje no Santos Futebol Clube, é uma média muito baixa. Se você pegar o número de jogos, seja entrar no primeiro tempo sendo titular, seja entrar no segundo tempo saindo da reserva e entrar, 7 gols em 33 jogos é muito pouco. É pouco para um atacante. E desejamos sorte para ele. Não foi efetivo no Santos, conforme aquilo que é esperado de um jogador, de um atacante do Santos Futebol Clube, mas que na carreira futura dele ele possa seguir bem e seja um grande jogador. O próximo ao qual nós iremos falar é um jogador ao qual foi notícia no Brasil e alguns jornais, principalmente no R7, ao qual jogou um vídeo dele através do filho do Neymar, que falou quando ele viu o Neymar, o menininho, ao qual nós vamos falar agora, o jogador: opa, esse é o novo você, se referindo que ele seria um novo Neymar no futuro. E esse jogador que eu estou falando é o Antony Carlos Reis. Ele é um jogador que nasceu em 2016, atua no Sub-9 do Santos, mas a sua atuação pelo Sub-9 é pelo salão, futebol do salão, porque ele ainda não tem a idade, nem corpo, altura, para que possa atuar em campo ainda. Mas é um jogador que vem abrindo os olhos de quem entende de futebol e tendo uma visão analítica diferente sobre o jogador. Porque ele se destaca entre os outros que estão ao seu lado, tanto que nesse ano ele participou de um campeonato ao qual o Santos deixou ele participar, uma Copa Futuro Cracks, o nome dessa Copa, e ele acabou marcando um golaço no ângulo, acertou muito bem uma finalização.
né? A bola subiu bastante pela idade dele, tem muita força já. E foi o destaque do time, recebendo até o troféu de melhor jogador. E ele vem sendo apontado como uma promessa do Santos Futebol Clube para o futuro do Santos, né? Não só devido àquilo que o filho do Neymar falou sobre ele, mas o futebol que ele vem demonstrando no futebol de salão pelo Santos Futebol Clube é excepcional. Ele é canhoto, tem o drible, tem a finalização, tem o giro rápido, pensa muito bem, tem um passe muito preciso e nós vemos que é o que falta, né? Nós vemos que jogadores agora que têm saído sendo formados pelo Santos, muitas das vezes no 1 contra 1 deixa a desejar, e nós esperamos que no futuro ele siga esses passos, né? Não perca o drible, não perca a magia de driblar, não perca a magia do futebol brasileiro, que é essa nossa magia, né? Nós vemos aí com o Neymar no nosso elenco profissional a diferença que ele faz no clube. E esse jogador ele é federado pelo Santos há 2 anos, e os dados dizem, né? Os dados que eu fui pesquisar dizem que ele já acumula mais de 100 gols. Então, pouca idade, muito futebol. Pelo que nós estamos vendo sobre esse jogador, foi o jogador ao qual um torcedor nos indicou para que nós pudéssemos pesquisar e falar um pouco mais sobre ele. É nascido em 2016, sub-9, e tudo isso de gols. Então, é uma grande promessa que esperamos que vingue muito bem, que possa crescer ao longo do tempo gradativamente, evoluindo sempre e ajudando o clube do Santos, que é o que nós precisamos. Precisamos de jogadores que ajudem o clube no futebol e que ele seja um craque. Nossa torcida é para que ele seja um craque do Santos Futebol Clube e leve não só o nome do Santos Futebol Clube, mas que o nome dele venha a ser conhecido não só no Brasil, mas no mundo. E é isso que nós desejamos para o jogador. Para que nós possamos encerrar, nós vamos falar sobre o outro jogador que foi destaque do Santos nessa semana pelo Sub-17, pela competição da Alcance Cup. E esse jogador é o jogador que tem a dupla nacionalidade brasileiro e argentino, Ignácio Pereira. É isso mesmo. O Ignácio Pereira, atacante do Santos, acabou marcando 2 gols e foi efetivo na vitória do Santos contra a Juventus de São Paulo. Esse campeonato ocorre muito em todos os anos, né? Igual eu tinha falado para vocês há 2 vídeos atrás, se vocês puderem ver, eu acabei falando desses campeonatos que as bases do Santos iriam jogar. E o Santos foi feliz com a vitória em cima da Juventus por 2-1. O argentino e brasileiro foi fundamental na vitória do Santos, pois ele marcou os 2 gols que garantiram a vitória do Santos Futebol Clube. E quando eu falo brasileiro e argentino, até o momento ele decidiu atuar pela seleção argentina de futebol e vem atuando, né? Vários campeonatos, já veio atuando e com a seleção argentina. Ano passado eu falei para vocês que ele atuou numa final contra o Brasil e perdeu a final, o Brasil ganhou em cima da Argentina. E mesmo assim ele vem sendo um grande jogador, fundamental, vem evoluindo. Eu falei para vocês os números dele ano passado, junto com um pouco desse ano, e os números já vêm aumentando, gols, já tem notícias que ele vem sendo mais efetivo, vem sendo um grande atacante. Então é isso que nós precisamos. Nós falamos aqui sobre o jogador e nós ficamos felizes em ver a evolução do jogador, né? Não é só, vamos torcer, não, mas acreditar que também vai dar certo. E o jogador foi efetivo nessa semana, garantindo a vitória do Santos Futebol Clube. E para essa semana foi isso. Que vocês possam ter gostado. Se vocês querem ouvir de algum jogador que você conhece ou que você tem mais afinidade, mande pra gente no chat que nós iremos buscar notícias e informações sobre esse jogador e trazer para você algo que além, né, daquilo que você já sabe ou não sabe, ou que você quer saber, e vai nos dando as informações aí que você quer saber sobre algum jogador. Quero saber daquele jogador sub-10, quero saber daquele jogador sub-14, 15, 16, 17. Não importa, nós vamos buscar informações e trazer para vocês, porque vocês são a nossa audiência e nós agradecemos de coração que vocês estão nos assistindo,
A nossa audiência tá maravilhosa, só temos a agradecer. Então comenta, curte, compartilha, mande para o seu amigo esse vídeo e Deus abençoe a semana de vocês e fiquem com Deus e até a próxima.